E aí galera, mais um vídeo do Brian Kids pra vocês, o Wallace falando, e hoje tô aqui para trazer para vocês 5 histórias famosas de assombração. É isso mesmo, 5 casos, alguns deles até viraram filme, pessoal. E falando em filme, essa primeira que eu vou trazer para vocês ficou famosa em Invocação do Mal 2. Isso aconteceu foi na Inglaterra, começando no verão de 1977, galera. Naquela época, uma mãe solteira, Peg Hodgson, e os 4 filhos dela ouviram dentro da casa da família e viram também, é claro, algumas coisas que a ciência não pode explicar. Como, por exemplo, móveis pesados movimentando sozinho, galera. Coisas sendo atiradas nas paredes, barulhos de arranhões e, pasmem, até mesmo levitação das crianças. E segundo registros, não só a família como várias outras pessoas também testemunharam os eventos ocorridos naquela casa, como por exemplo os vizinhos e até mesmo policiais. Quem mais sofreu com os eventos paranormais que aconteceram naquela residência foram as 2 filhas da Peg, a Janet e a Margaret, mas principalmente a Janet. Naquela época a menina tinha uns 11 anos de idade, e às vezes ela chegava a falar com uma voz rouca, estranha, masculina, sabe? E que ela dizia que parecia vir da nuca dela. Cara, isso é muito estranho. E além disso, pessoal, ela era atormentada por essa entidade durante a noite, lá no quarto dela. Dizem que às vezes ela chegava a levitar. Ela era movimentada por esse espírito do mal. O caso chamou muita atenção da mídia na época e atraiu olhares de todo mundo. E também quem ficou interessado por esse caso foi aquele famoso casal de demonologistas, o Ed e a Lorraine Warren. Em 1979, após tudo isso ter acontecido, o fantasma supostamente parou de infernizar a vida dos Hodgson e, a princípio, tudo voltou ao normal. E o que restou dessa situação foram alguns registros em fotos, vídeos, áudios que foram feitos pelos profissionais que acompanharam esse caso de perto, né? Inclusive, quem quiser ver vai achar facilmente aí na internet, tem muito material disponível sobre esse tal de poltergeist de Enfield, na Inglaterra. Só que ainda hoje, galera, esses vídeos gravados, todo esse material, essas fotos são bastante contestados e muita gente duvida que isso tenha sido real, viu? E agora, o nosso 4º lugar nessa lista de casos famosos de assombração. Essa aconteceu lá em Cottage, nos Estados Unidos. E essa situação foi a que inspirou aquele famoso filme, O Exorcista. Alguém conhece? É isso mesmo, para você que não sabia ou não imaginava, O Exorcista foi inspirado em um caso real. E aconteceu com um garoto de aproximadamente 13 anos naquela época. E a história é mais ou menos a seguinte: na década de 40, essa criança vivia com os pais em uma casa lá em Cottage e ele era filho único e por isso bastante protegido pelos pais. Ele não podia nem mesmo sair de casa. E ele era bastante solitário, galera. A única companhia dele era um tal de tio Harriet, que seria o tutor dele, né? Pelo menos dizem que seria esse nome. E em determinado momento ele teria presenteado o garotinho com um tabuleiro Ouija, ou Ouija, aquele que dizem que permite a comunicação com os mortos. Quando esse tio Harriet morreu, o menino ficou muito triste e poucos dias depois lembrou de que poderia tentar se comunicar com o antigo tutor usando o tabuleiro Ouija. E ele tentou por várias vezes essa comunicação, até que em um determinado momento ele conseguiu. Infelizmente, porque o que veio depois foi terrível. O pessoal que morava ali com ele começou a ser atormentado, porque na casa durante a noite começaram a ouvir barulho de passo, arranhão nas paredes, barulho de coisa arrastando e por aí vai. Mas o bagulho começou a ficar louco mesmo. Foi quando esse menino começou a ter mudança de comportamento. Ele ficou muito agressivo, ele tinha muita força e às vezes ele conseguia até mover objetos pesados só com a força da mente ou alguma força estranha que tinha próxima dele. Daí em diante, pessoal, médicos, padres, pastores começaram a acompanhar esse menino. Os profissionais da saúde nunca chegavam ao diagnóstico certo do que estava acontecendo com ele. Já os religiosos presenciaram um verdadeiro conto de horror, porque onde o menino estava, muitas coisas inexplicáveis aconteciam. Como por exemplo, os objetos mudando de lugar dentro da casa sem que ninguém tivesse tocado e até algumas coisas sendo arremessadas contra a parede com uma força absurda e também sem ninguém por perto. Já com a suspeita de possessão, um padre ficou gravemente ferido quando foi tentar exorcizar o garoto. Ele era muito forte, quando dominado por essa força maligna, ele temia todo tipo de objeto considerado sagrado e tinha inclusive na pele, escritos com cortes, algumas palavras profanas.
O padre Walter Halloran foi quem conseguiu livrar o garoto daquela terrível situação, isso após 30 dias realizando diversas sessões de exorcismo diárias, todas na ala psiquiátrica do hospital da Universidade de St. Louis. E foi então que a entidade deixou o garoto, mas isso rendeu ao padre uma fratura no nariz, pessoal, que foi causada durante um daqueles rituais. Bom, e o terceiro lugar nessa nossa lista vai ser a verdadeira, a real boneca Annabelle. Essa história é quase impossível vocês não conhecerem, porque o filme sobre ela ficou famoso e é um sucesso no mundo inteiro. E sim, também existe uma história real por trás desse filme. Dizem que uma estudante de enfermagem ganhou essa boneca de pano de presente da mãe quando ela se mudou para a cidade de Connecticut, nos Estados Unidos. E após algum tempo, essa jovem e a colega de quarto dela teriam notado algumas coisas estranhas, porque elas colocavam a boneca num lado e quando iriam ver, ela já não estava mais naquele lado. Ou então elas colocavam a boneca, por exemplo, na cama e quando saíam de casa e voltavam, ela já estava no sofá. Era muito estranho isso que acontecia. Ou seja, aparentemente, essa boneca estava se movendo sozinha dentro de casa. E teve um dia, gente, que um amigo dessas jovens foi lá para o apartamento delas e enquanto ele estava dormindo, ele ficou com uma sensação de sufocamento. Quando ele acordou, a boneca Annabelle estava em cima dele. Ele tirou a boneca de cima e já notou que tinha alguns arranhões pelo corpo. Assustadas, as moradoras do apartamento pediram ajuda da igreja, mas os padres não conseguiram afastar o mal. E mais uma vez entrou em cena aquele famoso casal, o Ed e a Lorraine Warren. E o que eles descobriram foi de dar arrepios. Eles conseguiram identificar que o que estava atormentando as meninas e estava próximo daquela boneca era na verdade um demônio. Após ser realizado o exorcismo, o Ed e a Lorraine decidiram então que levariam essa boneca para casa. E nesse caminho de volta, por várias vezes eles passaram por um triz de sofrer um acidente muito sério no trânsito. E a influência negativa daquela entidade, daquele espírito do mal, era tão forte que o Ed precisou parar o carro para benzer a boneca e tentar frear essas investidas do demônio contra eles ali naquele momento. E surtiu efeito. Os demonologistas conseguiram chegar em casa ilesos, só que mesmo ali na residência, a boneca continuava muito estranha, porque coisas difíceis de se entender aconteciam com ela, como por exemplo, aquela velha história, mudando de lugar dentro de casa e até mesmo levitando. Atualmente, a boneca Annabelle está bem trancada, gente, dentro de uma caixa de madeira lá no Museu dos Warren, nos Estados Unidos. E vamos agora para o nosso segundo lugar da nossa lista de casos famosos de assombração. E agora eu falo da mansão Loftus Hall. Essa casa foi construída por volta de 1160 em Wexford, na Irlanda, e há mais ou menos uns 200 anos tem a fama de ser assombrada. A tradição conta que muito antigamente, em um dia de tempestade, um homem estranho bateu à porta da casa e pediu para passar a noite por lá. Em um determinado momento, eles estavam jogando baralho ali na mesa, quando de repente o visitante deixou uma carta cair no chão. A filha dos proprietários se abaixou para pegar essa carta e quando olhou para os pés do homem, viu que na verdade não eram pés humanos, mas sim algo parecido com os cascos de bode. E foi assim que a família suspeitou que havia recebido em casa o próprio Satanás, gente. Quando a garota gritou, esse estranho desapareceu como se fosse uma cortina de fumaça ou uma bola de fogo. Depois desse ocorrido, dizem que a garota ficou em casa, meio que mantida protegida pela família e morreu pouco tempo depois. No passado, o local teria sido exorcizado, só que dizem que esse ritual não surtiu muito efeito. Até hoje, há muitos relatos de que pessoas veem o espírito dessa menina ainda vagando pela mansão. Isso quem diz são funcionários, familiares e até visitantes que vão para lá, porque é um ponto turístico muito interessante. Inclusive, gente, em 2014, um turista disse ter flagrado o espírito de uma mulher na porta dessa casa. E para você tirar suas próprias conclusões, tá aí a foto. Assim de longe não dá para ver quase nada, né? Mas olha assim, de pertinho, realmente dá para perceber que tem ali a silhueta de uma menina. Se isso é real ou não é, vamos deixar a resposta para os especialistas, né, gente? E em primeiro lugar, a história que eu batizei aqui de O Maligno no Banco dos Réus. Essa história, inclusive, dizem que é o enredo do próximo Invocação do Mal, o Invocação do Mal 3. Esse é mais um caso que aconteceu nos Estados Unidos por volta da década de 80. Um menino de aproximadamente 11 anos teria sido possuído por um espírito maligno. Com muito medo do que vinha acontecendo e temendo pela própria vida do garoto,
a família resolveu acionar os demonologistas, mais uma vez eles, Ed e Lorraine Warren. Dizem que por vários dias a criança passou por rituais de exorcismo acompanhados pelos Warren. E após muitas tentativas, o espírito teria saído do corpo do menino e possuído Earl Cheyenne Johnson. Depois de alguns meses e supostamente sob influência do maligno, o Earl teria tido uma discussão com o senhorio dele e acabou assassinando o homem. No tribunal, a defesa do Earl tentou argumentar, dizendo que ele cometeu aquele crime porque estava possuído pelo demônio. Mas como não tinha como provar essa situação, ele acabou sendo condenado à prisão. E esse foi o primeiro processo judicial conhecido nos Estados Unidos em que a defesa tentou provar a inocência do réu baseado numa alegação de possessão por espírito maligno. E não precisa nem falar, né, galera, que o caso chamou muita atenção da imprensa na época e ficou famoso em todos os Estados Unidos e também no mundo todo. E é isso aí, galera, esse foi o nosso top 5 casos famosos de assombração. Se você curtiu esse vídeo, já clica aí no joinha que vai ajudar pra caramba, viu? Nós vamos falar muito desse assunto assombração, de terror aqui no canal e em breve tem novidade pra vocês. Para acompanhar tudo, é só se inscrever e também ativar as notificações aqui embaixo. Beleza, galera? Valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!